Ezequiel 18, 20 diz, a alma que pecar, na minha Bíblia de Jerusalém, chama pessoa. Animal não é gente, animal não é pessoa, animal não tira CPF, carteira de motorista, animal não tira identidade, passaporte, título de eleitor, animal não vota nas eleições. Isso é para seres que têm consciência, ou pelo menos deveria ter consciência. Mas o homem que é a favor do aborto, uma mulher que é a favor do aborto é pior do que um animal. Onde está a consciência? Onde está a consciência? Um espírito entra ali, que Deus é o pai dos espíritos, então depois a criança amamenta. Mas havendo o aborto, é o corpo de uma criança, é um corpo de um bebê, é um crime. Fazer o aborto. Não veio a existência. Você entende o que eu estou dizendo? Não veio a existência. Não recebeu uma alma. Né? William Branham diz na mensagem Amnésia, referência 26. Os animais não têm alma. Mas eu ainda quero falar sobre muitas coisas aqui nesta hora. Né? Como, por exemplo, o corpo, a alma e o espírito. Essas três partes que compõem o ser humano. Né? O homem é composto de espírito, alma e corpo, corpo, alma e espírito. Paulo fala em 1 Tessalonicenses capítulo 5, que é para santificar o corpo, aliás, primeiro o espírito, né? Começa do interior. Um círculo, né? Espírito. Dentro do espírito está a alma, um segundo círculo, e um terceiro círculo, o corpo. Dentro do corpo está a alma. Primeiro é o espírito, dentro do espírito está a alma, e aí dentro desse corpo está a alma. 3 círculos, né? Então, vemos aqui em Jó 3,16 que quando há o aborto, é uma criança, é um corpo, músculos, desenho todinho de uma criança, pés, mãos com 12 semanas, por exemplo, tem cérebro, tem coração, tem os órgãos, né? E havendo o aborto, sairá o corpo de um bebê sem vida. Um aborto provocado, né? Sem vida. Significa que esse corpo, embora de criança e de bebê, foi feito o aborto, ele não recebeu o espírito, que é o que Deus sopra nas narinas. Primeiro Deus faz o corpo lá com os 16 elementos, né? 18, 16 elementos, como fez de Adão. Quando sopra nas narinas de Adão, então ali entrou o espírito, né? Ou seja, um corpo celestial. Um corpo espiritual. Um ser espiritual entrou dentro desse manequim, boneco de barro, né? Corpo humano de barro, de elementos naturais. No caso de um aborto, é só músculo, mas é o desenho de um bebê, o desenho de uma criança. Está matando uma criança. E eu vou dizer mais sério ainda, no Egito, estava matando os meninos, né? As crianças do sexo masculino jogando no rio Nilo para os crocodilos comer. Os filhos hebreus, não era isso? Que as parteiras receberam ordem do faraó, tudo isso para impedir a vinda de Moisés, o libertador. Mas depois o Egito pagou caro. Esse Moisés, que a sua mãe, com amor materno, Joquebede, vai colocar dentro de uma cestinha de junco, e o junco, uma madeira que fede, e o crocodilo respira por fora da água, e quando ele tirava aqueles narigão dele, aquela bocona dele, e ao sentir o cheiro da cesta, não pôde devorar Moisés, o profeta Moisés, o libertador Moisés, e veja onde Deus vai guiar Moisés, você sabe lá, a filha lá do faraó vai cuidar da criança, e Miriam vai indicar alguém para amamentar, e a própria mãe de Moisés vai amamentar. Veja quando Deus quer fazer o que ele faz. Mas não havia amor materno naquelas parteiras.
jogando os meninos dentro do rio Nilo para os crocodilos comer, como a mãe que pratica o aborto não tem amor materno. Depois o Egito pagou caro, porque Moisés, por ordem de Deus, afogou o exército do faraó dentro das águas do Mar Vermelho. Né? Ou seja, o que eles tinham feito com as crianças, o Egito depois pagou. Você quer pecar, quer ser a favor do aborto, é grave. É algo gravíssimo, sim. O aborto vai sair um corpo, um feto, um formato de bebê de criança. É um assassinato. Mas essa criança, Jó disse, se eu tivesse sido um aborto oculto, eu não existiria. Porque sem Deus soprar ali no hospital, primeiro rompe a bolsa d'água, aí sai aquele corpo, aqueles músculos sendo contraídos em contração, mão mexendo, pernas mexendo. Então, Deus ali, o irmão Breno já disse que quando a mulher está com 9 meses, quando vai nascer, já tem um espírito ali para entrar naquele corpo. Um ser celestial para entrar naquele corpo, um ser espiritual. E lá, dentro da maternidade, se Deus sopra, entra. E quando entra, respira. E depois de respirar, o que vem? Vai amamentar. Não precisa beber água, não. Vai amamentar do leite materno, do seio da sua mãe, seios maternos, peitos, hoje que as mulheres estão projetando com roupa apertada no corpo, igual linguiça calabresa toscana, virou objeto sexual. A projeção dos peitos, né? Para os homens desejarem, terem desejo libidinoso errado, com mulheres que não são suas esposas, né? Não é sua mulher, não é sua esposa. Mas esse é o sistema. A bolsa d'água, o corpinho sai com contrações musculares, porque Deus sopra, né? Entra um ser celestial, um corpo celestial, um corpo espiritual, um ser, um espírito entra ali, e Deus é o Pai dos espíritos, então depois a criança amamenta. Mas havendo o aborto, é o corpo de uma criança, é um corpo de um bebê, é um crime. Fazer o aborto. Não vê a existência. Você entende o que eu estou dizendo? Não veio a existência, não recebeu uma alma. Né? William Branham diz na mensagem de Amnésia, referência 26, os animais não têm alma. Mas eles têm o espírito, né? Porque eles respiram como nós respiramos. Né? Embora o espírito do homem é diferente do espírito de um animal, porque o espírito do homem é inteligente, o do animal não. Você nunca vai ver um animal olhar para cima, um animal vestir roupa. Os animais não pensam. William Branham diz isso. Podemos nos identificar, o homem e a mulher, com a raça humana. William Branham dizendo. Através da inteligência. Nós podemos pensar. Podemos imaginar, temos consciência, sabemos em que lugar estamos, que hora é, que dia é, que ano é. Temos raciocínio. Temos afeto, emoção. Animal tem emoção. Animal sente dor, né? Sente alegria quando vê o dono. Mas animal é irracional. O William Branham vai dizer aqui que eles agem pelo som. Podemos nos identificar na raça humana através da inteligência e ser diferente da vida animal. Os animais não podem pensar. Eles não têm alma. Eles apenas reagem através do som. Não tem escolas que adestram animais, gorilas, macacos, cães, ursos, eles até cavalos. Eles até se apresentam em circos, né? E faz a animação do público. Pois eles estão reagindo ao som, por adestrados.
Você não reage ao som, porque você tem corpo, alma e espírito. O animal tem corpo e espírito, mas o animal não tem alma. Eles reagem ao som. Eles apenas reagem através do som. Ele não tem alma. Mas nós, o William Brandt dizendo, somos vida animal. Olha as mãos de gorila, né? Olha os pés de gorila, pés de urso, né? Somos mamíferos, somos de sangue quente. Mas há uma diferença entre o ser humano, o homem e a mulher, de um animal. Nós temos consciência. Essa consciência está no espírito, essa imaginação está no espírito, essa memória está no espírito. São 5 sentidos. O raciocínio está no espírito. Ou seja, o espírito do homem é maior do que o espírito dos animais. Porque os animais têm emoções, mas não tem raciocínio, tem memória, né? Solta um cachorro, leva no seu carro. Eu vejo gente levando um animal 10, 20, 30 quilômetros, depois de 2 meses o animal aparece. Como é que ele apareceu? Você deixou ele em outra, além da sua cidade. Memória. Mas nem tudo que tem no espírito do homem, o animal tem. O animal não tem consciência. São seres irracionais. Animais não pensam. Eles não pensam, eles não têm alma. Como Ezequiel 18, 20 diz, a alma que pecar, na minha Bíblia de Jerusalém, chama pessoa. Animal não é gente. Animal não é pessoa. Animal não tira CPF, carteira de motorista. Animal não tira identidade, passaporte, título de eleitor. Animal não vota nas eleições. Isso é para seres que têm consciência. Ou pelo menos deveria ter consciência. Mas o homem que é a favor do aborto, uma mulher que é a favor do aborto é pior do que um animal. Onde está a consciência? Onde está a consciência? A alma que pecar. Ezequiel 18, 20, essa morrerá. Animal não peca. Cachorro não peca. Cavalo não peca. Eles têm aborto. Uma égua tem aborto. Um animal tem aborto, mas não é provocado, é espontâneo. Agora o ser humano quer matar. Mata. Você vai ver, mulher. Seja a favor do aborto, homem. Você vai ver na hora da morte aquelas mãozinhas frias, geladas. Seu pecado voltando a você na hora de morrer. Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Tudo que o homem plantar, o homem vai colher. Semeia. Planta. Você vai ver. Se você consegue arrancar aquelas mãozinhas geladas passando no seu cabelo, vai vir te cobrar na hora da morte. Tudo vem antes de você morrer, você vai pagar. Você já entra no inferno, no tormento, no pesadelo, na 5ª dimensão. Vivo! Você já entra vivo. Há pessoas que na hora da morte gritam: pegue uma lata d'água, um balde de água, jogue em mim, eu estou pegando fogo. Não brinca com o pecado, ele virá na hora da sua morte. Seus pecados vão te encontrar aqui na hora da sua morte. O que você plantou, semeou, você vai colher. Então, animais não têm alma, eles não pecam, não pensam.